O sermão A Semente Não Herdará com a Palha foi pregado no dia 29 de abril de 1965, quinta-feira, ao café da manhã, no Hotel Biltmore, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América. Thank you very much, Brother Demas. Muito obrigado, irmão Demos. And now we're happy to be here this morning E agora é um prazer estarmos aqui esta manhã and hear all these fine testimonies from these fine people. e ouvirmos todos estes bons testemunhos destas boas pessoas. And now we trust that God will continue to be with us and bless us. E agora temos a confiança de que Deus continuará a estar conosco e a nos abençoar. Now, tonight, Agora, hoje à noite, I understand that I'm to speak tonight, the Lord willing. entendo que é para mim falar hoje à noite, querendo o Senhor. And I asked Brother Shakarian just a few moments ago. E pedi ao irmão Shakarian, agora há pouco, I said, now, don't feel embarrassed. eu disse, agora não fique acanhado. I know we have to get out of here at 11 o'clock. Sei que temos que sair daqui às 11 horas. And I just lose all sense of time when I get up here. Eu simplesmente perco todo o sentido de tempo quando subo aqui. It looks like all the rest of us do. Parece que o resto de nós perde. We feel, they say 2 minutes, 3 minutes, or Sentimos, dizem, 2 minutos, 3 minutos, ou... Brother Smith, you know that's hard to do in 2 or 3 minutes. Irmão Smith, o senhor sabe, é duro fazer isso em 2 ou 3 minutos. I know how it is, and I feel sorry for each one. Eu sei como é, e tenho dó de cada um. But we're in a time age where Mas estamos na era do tempo onde estamos. we're going to eternity, but we're now in time. Vamos para a eternidade, mas agora estamos no tempo. And I said, Brother Demas, just a little before time. E eu disse, irmão Demos, um pouquinho antes da hora, Don't feel embarrassed. Just pull me on the coat, and I'll know that it's time to stop. não fique acanhado, dê um puxão no meu paletó e saberei que é hora de parar. If I don't get finished, I'll finish tonight. Agora, se eu não terminar, terminarei hoje à noite. So if I do, well, I have a new text for tonight. De modo que, se terminar, bem, tenho um novo texto para hoje à noite. Now, just before we open the book, Agora, um pouquinho antes de abrirmos o livro, let us speak to the author with our heads down. falemos com o autor de cabeça inclinada. Dear Heavenly Father, we thank Thee this morning for this gathering. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos esta manhã por esta reunião, For what we've already heard. por aquilo que já ouvimos. If we should just pass the benediction now, Lord, Se fosse para darmos a bênção agora, Senhor, we'd feel it had been good to be here. sentiríamos que foi bom estar aqui. So I pray that you'll continue, if it's good in your sight, Por isso rogo que tu continues, se for bom aos teus olhos, and continue to be with us and help us. e continues a estar conosco e a nos auxiliar. And now we gather ourselves around the Word, E agora nos reunimos em torno da palavra, as we have gathered around the fellowship of each other, como nos reunimos em torno do companheirismo de um para com o outro, hearing the testimonies of what you have done for us. ouvindo os testemunhos do que tu tens feito por nós. Now let us go back in the Word and find where all this comes from. Agora permite que vamos à palavra e que encontremos de onde tudo isto vem. Then that will be a confirmation Então isso será uma confirmação of what we're feeling and seeing taking place today. do que estamos sentindo e vendo acontecendo hoje. Grant these things in Jesus Christ's name. Amen. Concede estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Now, as his servant, Agora, como servo dele, I'm obligated to a message. eu estou comprometido a uma mensagem. And I've sometimes been very much misunderstood in times past, E umas vezes foi muito mal entendido, em vezes passadas, and perhaps will always. e talvez sempre seja. But I don't say things sometimes to be different. Mas não digo coisas, às vezes, para ser diferente. I say them to be honest. Digo para ser honesto. And I like to say what I think is right. E gosto de dizer o que acho ser certo. Everybody has a right to those things, Todos têm direito a essas coisas, to express his own opinion. de expressar sua opinião própria. That's why I'm among you. É por isso que estou entre vocês. And
Brother Shakarian speaking about the prayer cards in the prayer lines. E o irmão Shakarian falando a respeito dos cartões de oração nas filas de oração, I've seen what the Holy Spirit. sobre ver o que o Espírito Santo... Now, he didn't say that about me. Agora, ele não disse isso a meu respeito. That's about the Holy Spirit. Isso é a respeito do Espírito Santo. Because I couldn't do those things. Porque eu não poderia fazer essas coisas. Anyone knows that. I couldn't do that. Qualquer um sabe que eu não poderia fazer isso. But that's the minor side, what you see here. Mas esse é o lado menor, o que você vê aqui. You should be out in other places Vocês deveriam estar em outros lugares and watch how he foretells things e observar como ele prediz coisas and things that will happen. Coisas que acontecem. These are just you're the one who does that. Estas são apenas é você que faz isso. You're the one who believes God. É você quem crê em Deus. And then if you don't believe God, Então, se você não crer em Deus, remember, he tells you so right here at the platform. lembre-se, ele assim diz aqui mesmo na plataforma. And if you're in sin, he tells you so. Se você estiver em pecado, ele assim lhe diz. And the things that you've done and ought not have done, E as coisas que você fez e que não deveria ter feito, he tells you so. ele assim lhe diz. It just isn't only what they put on the prayer card. Simplesmente não é apenas o que colocam no cartão de oração. They could put on the prayer card. Poderiam colocar em seu cartão, They wouldn't say on there, there's a sinner. não diria aí que é pecador, This woman is living with the wrong husband or so forth. e esta mulher estava vivendo com o marido errado, ou assim por diante, They won't put that on the prayer card. e não colocam isso no cartão de oração. But the Holy Spirit gets that anyhow. Mas mesmo assim, o Espírito Santo capta isso. Veja, See? está vendo? And so, then in out how the supernatural part, friends, E assim é então agora como a parte sobrenatural, amigos. and I say this honorably, E digo isto honrosamente, because there's not many of us here this morning, porque não somos muitos aqui esta manhã, just a small group. apenas um grupinho. It amazes me till it makes me so nervous. Isso me maravilha a ponto de me deixar tão nervoso I just feel like screaming sometimes. que às vezes tenho vontade de gritar. And when I sit down to a spot E quando sento num lugar, on the mountainside or spend a great deal of time there, na encosta da montanha, onde passo muito tempo aí, receiving from God, recebendo de Deus, come down and give out to the people what he gave to me. desço e entrego às pessoas o que Ele me entregou. And I don't want to be different from people, Eu não quero ser diferente das pessoas, but yet to be honest, entretanto, ser honesto. I've got to be honest with God. Tenho que ser honesto com Deus. See, to a message. Veja, para com uma mensagem. And now, we're, Lord willing, E agora estamos, querendo o Senhor, we're fixing to leave right away for an overseas tour. estamos para sair de imediato de viagem a vários lugares no exterior, Just a few days. dentro de alguns dias. And if that be the will of the Lord, E se essa for a vontade do Senhor, I certainly solicit your prayers. certamente solicito suas orações. You're so nice, Vocês são tão agradáveis. I get to talking, I just forget all about time like the rest of us. Começo a falar, simplesmente me esqueço totalmente da hora, como o resto de nós. But to Brother Shakarian, Mas para o irmão Shakarian, these fine ministers here at the platform and out there, estes ministros finos aqui na plataforma e aí, all you friends to Jesus Christ, todos vocês, amigos de Jesus Cristo, I salute you in His name. eu os saúdo em nome dele, As a fellow kinsman with you by the cross to God, como um parente de vocês pela cruz para Deus, being brothers and sisters. sendo irmãos e irmãs. I want to turn this morning in the Scripture Quero abrir esta manhã na Escritura, over in the book of Galatians, the Lord willing. no livro dos Gálatas, querendo o Senhor. I wish to read a Scripture. Desejo ler uma Escritura. Last night, Agora, ontem à noite, hearing the message that went forth from our ministering brother here at the platform, ouvindo a mensagem que foi entregue pelo nosso irmão que ministrou aqui na plataforma, he spoke in tongues. ele falou em línguas. Brother Bradson, a very fine man. Bradson, irmão Bradson, um homem muito fino. To see this with my illiteracy Ver isto com minha ignorância in
education, my lack of understanding by words, E minha instrução, minha falta de entendimento de palavras, and then knowing the message to be true, e então saber que a mensagem é verdade, and see such man as on that panel the other night, e ver homens tais como o que estava naquele painel a outra noite, standing there with, that can meet that intellectual type. de pé ali, e que consegue atender aquele tipo intelectual. They might not be able to do what the Lord's called me to do. Talvez não possam fazer o que o Senhor me chamou a fazer. I can't do what the Lord's called them to do. Não posso fazer o que o Senhor os chamou a fazer. But us working together, Mas nós, trabalhando juntos, I'm sure we can get the message over tenho certeza que podemos entregar a mensagem, if we just stay before God. se simplesmente permanecermos diante de Deus. And when he gave a testimony here last night, E quando ele deu um testemunho aqui ontem à noite, and the Holy Spirit spoke in tongues, e o Espírito Santo falou em línguas, and someone out in the audience, I always know to reverence that. e alguém na audiência, sempre sei que é para reverenciar isso, Because I understand by the Bible, porque entendo pela Bíblia que that's the Spirit of God bringing something to us. esse é o Espírito de Deus trazendo alguma coisa para nós. And he spoke of the latter rain, E ele disse, falou da chuva seródia, former rain and latter rain. chuva temporã e chuva seródia. And that brings me to a thought that E isso me traz a um pensamento que Brother Bonham had just given me a little package with some checks on it. o irmão Bonham tinha acabado de me dar um pacotinho com alguns cheques dentro dele. Said this is a love offering from the people. Dizia, esta é uma oferta de amor para das pessoas. They should not have done that. Agora, eles não deveriam ter feito isso. See, I didn't come here for that purpose. Vejam, eu não vim aqui com esse propósito. But they gave it to me. Mas eles me deram isso. And of course, there's no way of giving it back. E, claro, não tem jeito de devolver. And I'm going to take it, if the Lord willing, E vou levá-la, querendo o Senhor, and try to put it on my expenses going overseas. e procurarei colocá-la nas minhas despesas ao ir para o exterior. Because I'm not sponsored, no means. Porque não se encarregam dos meus gastos, sem condições. Where I'm going, it's kind of a secret O lugar para onde vou é meio segredo, because the churches won't let me in. porque as igrejas não querem me deixar entrar. And I'm going in as a hunter E vou como caçador, because it's on my Lord. porque é por conta do meu Senhor. The Lord has put it on my heart to do it. O Senhor pôs em meu coração fazer isso, And I have to go in kind of under disguisement. e tenho que entrar meio disfarçado. Está vendo? So they have a little funny ideas there that Assim, tem umas ideias engraçadas lá que each one wants me to sign a card that I'll agree with them on what they believe cada um quer que eu assine um cartão de que concordo com eles no que creem and say this other group is wrong. e diga que este outro grupo está errado. And this group says they'll bring me in if I say this group is wrong. E este grupo diz que me levarão para lá se eu disser que este grupo está errado. See, but I don't like that. Está vendo? Mas não gosto disso. See, we are. Vejam, somos... I'm always trying to stand between the people. Tenho sempre procurado me colocar entre as pessoas, Outside of the organizations and their differences, fora das organizações e seus desentendimentos, and call to what it seemed like the Spirit of God was saying e trazer aquilo que o Espírito de Deus parecia estar dizendo to the brethren here this morning, através dos irmãos aqui esta manhã, that we are not a denomination, que não somos uma denominação, we are children of a family. somos filhos de uma família. There's not no Branham denomination. Agora, não há denominação Branham alguma. It's a Branham family, Há uma família Branham, and we all don't join that family. e não nos unimos a essa família. We're born in that family. Nascemos nessa família. And so that's what I'm trying to represent, E assim é isso que estou procurando representar, the best that I know how. da melhor forma que sei.
Now, in Galatians 4:27-31, Agora, em Gálatas 4, 27 a 31, I believe I have marked down here. creio que anotei aqui, I'd like to read this for text. eu gostaria de ler isto como texto. For it is written, Rejoice thou barren, that bearest not, break forth and cry thou that travailest not. For the desolate has more children than she that has an husband. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos das solitárias são mais do que os da que têm marido. Now we, brethren, as Isaac was of the children of the promise, Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. but as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so is it now. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Nevertheless, what saith the Scripture? Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. May the Lord add His blessings now to His precious word. Que o Senhor acrescente suas bênçãos agora à sua preciosa palavra. I have a few, Tenho umas, last night, jotting down a few things. ontem à noite anotando umas coisas, It used to be e costumava ser, when I just had one meeting a week somewhere, quando eu tinha só um culto por semana em algum lugar, I could remember those scriptures just as plain in my mind. que eu conseguia lembrar essas escrituras tão claramente em minha mente. But now, after Mas agora, depois que as I say a little jokey way, agora, como digo só por brincadeira, I don't mean to be joking here at this platform, não é a minha intenção estar brincando aqui nesta plataforma, but after passing 25 the second time, mas depois de passar dos 25 pela segunda vez, I don't remember like I used to. não lembro como antes costumava lembrar. There's Tem muitas a lot of miles on this old Ford, milhas neste velho Ford, and so I don't remember. e por isso não o lembro. But as long as I can move, Mas enquanto consiga me movimentar, I want to give every move to the glory of Him that saved me. quero dar cada movimento para a glória dele, o qual me salvou. Now, I Agora eu, seen them this morning, watching. vendo então esta manhã, observando, Maybe this seems strange, pode ser que isto pareça estranho, and maybe to an intellectual mind it might be altogether mixed up. e pode ser que para uma mente intelectual seja completamente confuso, But it's complementary to the thing that I'm called for. mas é complementar para a coisa a que fui chamado. Even every little thing is a sign to me. Até mesmo cada coisa pequena é um sinal para mim. Now watch it. See how it moves. Eu observo, vejo como se move. That's how I get my message sometimes. É assim que consigo a minha mensagem, às vezes. Just to watch and see the way the Spirit moves, É observar e ver de que maneira o Espírito se move, and see what this one says, that one says. e ver o que este diz, aquele diz. And you've noticed me many times before a healing service, E você já me observou muitas vezes antes de um culto de cura, standing there on a platform, de pé na plataforma, or sitting back watching. ou sentado, observando. I'm feeling the Spirit way it's moving, Estou sentindo o Espírito, de que maneira ele se move. and already know what's the matter with that person sitting there. E já sei qual é o problema daquela pessoa sentada ali. See, over here. See, Está vendo? Ver deste lado aqui, veja. you catch it even before you go to the platform. Percebe-se ele antes mesmo de se ir à plataforma. Sometimes before it comes to the meeting. Às vezes antes de eu vir para a reunião, Sometimes before even coming over here, like to California. às vezes como antes mesmo de vir aqui para a Califórnia. I sat down with those who were with me. Said Sentei-me com os que estão comigo, disse, there'll be a certain thing happen.
Terá certa coisa que acontecerá. This will take place here. Isto acontecerá aqui, This will be down here. e isto estará aqui. It'll go over this way. Irá desta maneira. See, because it's in the Spirit of God. Veja, porque é no Espírito de Deus. He knows all things from the beginning. See? Ele conheceu todas as coisas desde o começo. Veja. And so he is the eternal one. E dessa forma ele é o eterno. And then noticing this morning, Brother Jewel Rose, E então, notando esta manhã, o irmão Jewel Rose, a very precious friend and brother to all of us, um amigo muito precioso, irmão de todos nós, how that he got up and read that Psalms. como que ele se levantou e leu aquele salmo. Look how that dovetail in. Veja como isso se encaixou. Like he said, I want to see what kind of a seed that's hanging on you. Como ele disse, quero ver que tipo de semente encontra-se em você. Last night the Spirit spoke and said, Ontem à noite o Espírito falou e disse, about the latter rain, former and latter rain, e a respeito de a chuva seródia, chuva temporã e seródia, both being poured out in the last days. ambas sendo derramadas nos últimos dias. And this morning, the seed that's hanging on you. E esta manhã, a semente que encontra-se em você. See, the Spirit speaking. Veja, o Espírito falando. Watch how it did through these ministers Observe como ele fez através destes ministros, and so forth this morning. e assim por diante esta manhã. So therefore, I'm taking this subject. Portanto, tomo este assunto. The seed shall not be heir with the shuck. A semente não herdará com a palha. That's a very strange text. Esse é um tema muito estranho. But the seed shall not be heir with the shuck. Mas a semente não herdará com a palha. And from drawing my conclusions of this, E tirando minhas conclusões disto, or my text rather, ou meu tema, melhor dizendo, from Galatians 4:27-3. de Gálatas 4:27-3, Paul here, of course, is speaking of the literal seed of Abraham's two sons. Paulo aqui naturalmente está falando da semente literal dos dois filhos de Abraão. Now I want to use this so that you'll be sure not to miss it. Agora, quero usar isto de forma que vocês com certeza não falhem em entender. And if I go overtime, I'll pick it up tonight. E se eu passar da hora, darei continuidade hoje à noite. And I want to teach just like a Sunday school lesson, E quero ensinar justamente como se fosse uma lição de escola dominical, so that I believe we'll have a better understanding. para que vocês, creio eu, tenham melhor entendimento. Now, and some of you men who are more capable of doing this than I am, Agora, e alguns de vocês são homens mais competentes de fazer isso do que eu. I'm not a theologian by no means. Ora, não sou teólogo de modo algum. And so, if you disagree with me on this, Assim que, se você discordar de mim quanto a isto, just be like I did last night when some dear sister here baked me a cherry pie. simplesmente sinta-se como eu senti ontem à noite, quando uma estimada irmã aqui me fez uma torta de cereja. Sitting on in my hotel room this morning, Estando em no meu quarto no hotel esta manhã, I hit a seed, but I'm still eating pie. eu encontrei uma semente, mas mesmo assim continuei a comer torta. I just laid the seed out. Simplesmente coloquei de lado a semente, veja você. So that's what you don't believe about it. You just lay aside. See? Por isso é o que você não crer a respeito disso, simplesmente coloque de lado, veja. Just continue to eat what you think is right. E simplesmente continue a comer o que você acha estar certo. Now, Paul is speaking of Abraham's two sons, Agora, Paulo está falando dos dois filhos de Abraão, which one of them was by Sarah, o que um deles foi com Sara and the other was by Hagar. e o outro foi com Agar. Now, we find out here, Agora, encontramos aqui and we understand that through the Scriptures, e entendemos que através das Escrituras, that God is represented never in twos. que Deus nunca é representado em dois, It's in three. é em três, Always in three. sempre em três. God is perfecting. Deus é aperfeiçoado. The mathematics of the Bible runs perfect. A matemática da Bíblia funciona perfeitamente.
God is perfected in threes, Deus é aperfeiçoado em 3, worshipped in sevens, adorado em 7 and so forth. e assim por diante. See, so we find that the mathematics of the Bible never fails. Veja, então nós encontramos que a matemática da Bíblia nunca falha. And we got here 2 sons of Abraham. E temos aqui 2 filhos de Abraão. And yet we can only be heirs as long as we are one of those sons. E, no entanto, somente podemos ser herdeiros uma vez que sejamos um desses filhos, Or some son of Abraham. ou um filho de Abraão. For we being dead in Christ, then we become Abraham's seeds. Pois, estando nós mortos em Cristo, então tornamo-nos semente de Abraão And are heirs with him according to the promise. e herdamos com ele conforme a promessa. Therefore, Abraham must have another son. Portanto, Abraão deve ter um outro filho. Now we know that his first son was by Hagar. Agora sabemos que seu primeiro filho foi com Agar. And we find out his second son was by Sarah. E encontramos que seu segundo filho foi com Sara, But he had a third son, mas ele teve um terceiro filho, which was Jesus. o qual foi Jesus. That may seem strange, but that's what we're going to try to break down. Agora, isso pode parecer estranho, mas é isso o que vamos procurar explicar. As I said, God represents himself always in perfection in threes. Como eu disse, Deus se representa sempre em perfeição em 3. And I've made myself clear before all now, E deixei claro perante todos agora, and especially to our theologians, e principalmente aos seus teólogos, that these things are just the way I see it, que estas coisas são apenas da maneira que entendo isso, the way it comes to me. da maneira que isso vem a mim. Like in the beginning, God Como no princípio, Deus dwelt alone because he was the eternal one. Deus habitava só porque Ele era o Eterno. See, wasn't even God. Veja, nem era Deus. God's the object of worship. Deus é um objeto de adoração. And the Logos, as we call it, the word that went out of God. E o Logos, como chamamos isso, a palavra que saiu de Deus, That anyone knows that was the angel of the Lord, isso qualquer um sabe que esse era o anjo do Senhor, or the word of the Lord ou a palavra do Senhor, that followed the Israelites through the wilderness. que seguiu os israelitas pelo deserto, The angel of the covenant. o anjo do concerto, The Logos that went out of God. o Logos que saiu de Deus. And then that Logos was made flesh and dwelt among us. E então esse Logos tornou-se carne e habitou entre nós. Now we're in St. John 1. Agora estamos em São João 1. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. And now, as He gave His life for us, E agora, como Ele entregou sua vida por nós, then His Spirit comes back upon us. então seu Espírito volta sobre nós. Jesus said, "At that day you'll know it, I'm in the Father, Father in me, I in you, and you in me." Jesus disse, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. See, it's God all along. Veja, esse é Deus o tempo todo. God manifesting Himself, Deus se manifestando, working Himself through different ages. atuando Ele mesmo no decorrer de várias eras. So those three of Father, Son, and Holy Spirit, Por isso, esses 3 de Pai, Filho e Espírito Santo same God working in 3 attributes. é o mesmo Deus atuando em 3 atributos. And we today are one, E hoje somos um, the church itself, an attribute of God's thinking before the foundation of the world. a própria igreja, um atributo do pensamento de Deus antes da fundação do mundo, To have a church. de ter uma igreja. So those which are in Christ was in Christ at the beginning. Por isso, aqueles que estão em Cristo estavam em Cristo no princípio, That was His thoughts. que eram seus pensamentos. And His thoughts is His attributes. E seus pensamentos são seus atributos. Here the seed starts in the promise, Aqui a semente começa na promessa, and Abraham here slightly doubted by Ishmael. e aqui Abraão duvidou um pouquinho por Ismael. Well,
want to show you the three stages of these, E quero mostrar-lhe os 3 estágios destes, of this seed that we're going to speak of, desta semente de que vamos falar, which is not heir with the shuck. a qual não herda com a casca. Now we find that in the beginning here, Agora encontramos que, no princípio aqui, that God gave Abraham the promise. que Deus deu a Abraão a promessa. He gave Adam the promise first. Ele deu a promessa a Adão primeiro. And that was on the covenant was on conditions. E isso foi, ou o concerto tinha condições. If you won't do this, if you will do this. Se não fizer isto, se fizer isto. But when he gave it to Abraham, it was unconditional. Mas quando ele a deu a Abraão, foi incondicional. I have already done it. Já fiz isso. He never, Ele nunca. what he did, it was unconditional. O que ele fez foi incondicional. He gave to Abraham. Ele deu a Abraão. Now, and through that Abraham having the promise, Agora, e através disso, de Abraão ter a promessa, therefore we have to be Abraham's seed. portanto, nós temos que ser semente de Abraão. It was not only to Abraham, Não foi apenas para Abraão, but to his seed after him. mas para a sua semente depois dele. Now, if you notice, it wasn't seeds after him, Agora, se você notar, não foi sementes depois dele, but seed after him. mas semente depois dele. Now, we find out that the promise being slightly doubted by Sarah, Agora, encontramos que a promessa, duvidando Sara dela um pouquinho, and Sarah told Abraham to take this Hagar, e Sara disse para Abraão tomar esta Agar, the Egyptian young woman, for wife, a jovem egípcia, como esposa, and that would be the way that God would raise up this promised seed. e dessa maneira é que Deus levantaria esta semente prometida. Now, you see, from as I said last night, Agora veja você, daquilo que eu disse ontem à noite, any move from that original plan of God throws the whole thing out of cater. qualquer movimento saindo daquele plano original de Deus desequilibra o negócio todo. We can't move from that original word. Não podemos nos mover daquela palavra original. It's got, we talked on it last evening or evening before last, brother, Ela tem, falamos sobre isso ontem à noite, ou anteontem à noite, melhor dizendo, on Balaam, he got God's answer, sobre Balaão. Ele recebeu a resposta de Deus, straight and clear, don't go. direta e clara, não vá. But he has a permissive will. Mas ele tem a vontade permissiva, And you can work in that if you wish to. e você pode operar nisso se desejar. And God will make it honoring, E Deus honrará, but still it's not God's perfect will. mas mesmo assim não é a perfeita vontade de Deus. And that's what we should strive for, His perfect will. E deveríamos nos empenhar para estarmos nisso, a sua perfeita vontade. Not His permissive will. Não a sua vontade permissiva, The kingdom of God which He is in the earth today o reino de Deus, o qual ele está na terra hoje, can never be set up justly on a permissive will. nunca poderá ser formado justamente em vontade permissiva. It's got to come back to His perfect will. Tem que regressar à sua perfeita vontade. Now, we see here that Sarah, Agora, vemos aqui que Sara, after God had told Abraham that the child would be born through Sarah, depois de Deus ter dito a Abraão que o filho nasceria através de Sara, that would bless the world, que abençoaria o mundo, now Sarah doubted it. agora Sara duvidou. Now, I want you to notice it never come by Abraham, but by Sarah. E quero que você note que não chegou a vir através de Abraão, mas através de Sara, The female. a mulher. And she doubted it. E ela duvidou And she said, take Hagar. e disse, tome Agar. And Abraham didn't want to do that. E Abraão não queria fazer isso, But God told him to go ahead and do it anyhow. mas Deus lhe disse para ir fazer mesmo assim. So he did it, Então ele o fez. slightly doubted. Duvidou um pouquinho. Now Isaac, being the free and from the promised woman,
Agora, Isaac, sendo o livre e da mulher com a promessa, could not be heir with Ishmael, the bondswoman, in doubt. não podia ser herdeiro com Ismael, a escrava, em dúvida. That's what Paul was trying to say here. É isso o que Paulo estava tentando dizer aqui. You see, where one thing is doubted, Veja, onde uma coisa é duvidada and it brings down a certain thing of God, e traz certa coisa de Deus, a certain order of God. certa ordem de Deus, But it won't be heir with the original order of God. mas não herdará com a ordem original de Deus. You understand? Você entende? See, it can't be heir. Veja, não pode herdar. Now that's why I am so strongly today. Agora, é por isso que tão fortemente estou hoje. And I thought this would be a good time, E achei que esta seria uma boa ocasião, because I don't know how much longer we'll be together, porque não sei quanto tempo mais estaremos juntos, and maybe I could, e talvez eu pudesse, some way God would help me to show you the reason that I so firmly denounce organized religion. de alguma maneira Deus me ajudaria a mostrar-lhe o motivo de eu tão firmemente denunciar religião organizada. It cannot be heir with the original program of God. Está vendo? Veja, isso não pode herdar com o programa original de Deus, Because organization is not of God. porque organização não é de Deus, It's of man. é do homem. The first church that's ever organized in all the world was a Roman Catholic church at Nicaea, Rome. A primeira igreja que chegou a ser organizada em todo o mundo foi a Igreja Católica Romana em Niceia, Roma. Revelation 17 said she was a whore and all of her children were harlots. Apocalipse 17 disse, ela era uma prostituta, e todas as suas filhas eram meretrizes. And a whore is a woman who doesn't live true to her husband, E uma prostituta é uma mulher que não vive fiel ao seu marido. and a harlot is the same thing. E uma meretriz é a mesma coisa. But you see, it become a church anyhow. Mas veja você, mesmo assim, ela se tornou uma igreja. It's an organized system, É um sistema organizado and it separates brotherhood. e separa os irmãos. We try to organize all the churches together. Tentamos organizar todas as igrejas juntas. It won't work. Não funcionará. Never did work. It won't never work. Nunca funcionou. Não funcionará nunca. The World Council of Churches, O Concílio Mundial de Igrejas, they're out of the program of God. elas estão fora do programa de Deus. Now you say, who are you? A fellow standing up there, not even a grammar school education. Agora você diz, quem é você, um camarada que encontra-se aí sem mesmo instrução ginasial? That don't make any difference what the education is. Não faz diferença alguma a instrução que for. It's not my education I'm trying to talk about. Não é sobre minha instrução que estou tentando falar. It's the Word of God I'm speaking about. See? É sobre a palavra de Deus que estou falando. Veja. And these vindications that you see in the ministry, E estas vindicações que você vê no ministério, it isn't me. não sou eu, It's God trying to get that to you that it's the truth. é Deus tentando trazer isso a você que é a verdade. Would God have anything to do with a lie? Teria Deus algo a ver com uma mentira? Then far be it from me serving a God that would bless a lie. Então longe esteja de mim servir um Deus que abençoaria uma mentira. It's the truth that He blesses. É a verdade que Ele abençoa, The truth that He honors. a verdade que Ele honrou. Now, Ishmael could not be heir with Isaac, Agora, Ismael não podia herdar com Isaque, because one was slightly doubted, porque um foi um pouquinho com dúvida, just slightly doubted. só um pouquinho com dúvida. It was a child, it was still the seed of Abraham, Era um filho, ainda assim era a semente de Abraão, but not God's perfect way for it. mas não o perfeito modo de Deus para isso. Ishmael. Ismael. I could just spend much time here, Agora, eu poderia ficar muito tempo neste assunto, but I'm hoping the Holy Spirit will convey this to you in the real way that it should be. mas estou esperando que o Espírito Santo transmita isso a você da verdadeira maneira que deveria ser. Now, if Ishmael and
Isaac could not be heir together. Agora, se Ismael e Isaac não podiam herdar juntos, Because the original plan of God was substituted into a permissive plan of God. por causa do plano original de Deus ser substituído por um plano permissivo de Deus, A permissive way that God did bless, uma maneira permissiva que Deus sim abençoou, neither can the spiritual church today be heir with the denominational. tampouco pode a igreja espiritual hoje herdar com a denominação. The denominationals, God blessed them like He did Ishmael. Os denominacionais, Deus os abençoou, como fez com Ismael. But the spiritual will not be heir with the others. Mas os espirituais não herdarão com os outros. That's right. Isso mesmo. There will be coming out of the church denomination, Haverá, saindo da igreja denominação, church so-called, church natural, assim chamada igreja natural, will come a bride of Christ, the elected. sairá uma noiva de Cristo, a eleita. Now there, what troubles me at this hour Agora, aí o que me incomoda nesta hora is knowing that we see all these denominations pulling into this. é saber que vemos todas estas denominações entrando nisto, What we know to be what you call the latter rain, que sabemos ser o que chamamos de chuva seródia, or the pouring out of the Spirit. ou o derramamento do Espírito. Do you realize that Jesus said Você se dá conta que Jesus disse that when that come to pass, it would be the end? que quando isso acontecesse seria o fim? When the foolish virgin Quando a virgem louca and the wise virgin e a virgem sábia was not heirs together. não herdaram juntas. For when the foolish virgin, Pois quando a virgem louca, she was a virgin ela era virgem, just lacking oil. só que com falta de azeite. But when she come to buy oil, Mas quando ela veio comprar azeite, it was at that time that the bridegroom came. foi nessa hora que o noivo veio. And she was left out E ela foi deixada, while she was trying to buy oil. enquanto estava tentando comprar azeite. You understand? Você entende? I want that to soak in real good. Quero que isso penetre muito bem. Now, surely I won't have to move that subject any further. Agora, com certeza não terei que ir adiante com esse assunto. Now, neither can the spiritual and the natural be heirs together. Agora, tampouco pode o espiritual e o natural herdarem juntos. That's why the rapture, É por isso que o arrebatamento, the bride, a noiva, the wise virgin, a virgem sábia, the called out, o que foi chamado para sair, the foreordained, o pré-ordenado, the elected. o eleito. Why, you businessman wouldn't run your office like some people try to think that God runs his program. Ora, vocês, homens de negócio, não administrariam seu escritório como algumas pessoas tentam pensar que Deus administra o seu programa. Haphazard. Casualmente, God knew before the foundation of the world who would be saved and who would not be saved. Deus sabia antes da fundação do mundo quem seria salvo e quem não seria salvo. By predestination, by foreknowledge, he saw every member, Por predestinação, por presciência, ele viu cada membro. put every name on the Lamb's Book of Life Pôs cada nome no livro da vida do Cordeiro, before the church ever began. antes mesmo que a igreja começasse. Jesus come to seek and save that which was on that book. Jesus veio para buscar e salvar aquele que estava nesse livro. He bought the book of redemption. Ele comprou o livro da redenção. It was lost, Estava perdido. and he redeemed us. E ele nos redimiu. And all names that's on that book was redeemed when he redeemed us. E todos os nomes que estavam nesse livro foram redimidos quando ele nos redimiu. Then, as I've said many times, Então, como tenho dito muitas vezes, you recognize that você reconhece isso.
That's why you're here this morning. É por isso que vocês estão aqui esta manhã. Why you're coming up out of all these organizations and things. Que vocês estão saindo de todas estas organizações e coisas tais. There's something pulling you. Vocês estão... Tem alguma coisa puxando vocês. As my little thought was about the eagle hatched under the hen. Como era o meu pequeno pensamento sobre a águia que nasceu debaixo da galinha. You realize there's something different. Veja, você se dá conta que tem alguma coisa diferente. The church didn't have a satisfying something. A igreja não tinha uma coisa que satisfizesse. But you heard something else that was a scream. Mas você ouviu uma outra coisa que foi um clamor. You realized that you were born for that. Você se deu conta que nasceu para isso. You're a part of it. Você é parte disso. You fit into it like a glove on a hand. Você se encaixa nisso como uma luva numa mão. That's why we are assembled here together this morning. E é por isso que estamos reunidos aqui esta manhã. It's because, as my old southern mama used to say, é porque, como minha envelhecida mãe do sul costumava dizer, birds of a feather flock together. Cada qual com seu igual. Because you have things in common. Porque vocês têm coisas em comum. Buzzards and doves has nothing in common. Corvos e pombas não têm nada em comum. Their diet is different. A dieta deles é diferente. Although a dove could be hatched under a buzzard. Ainda que uma pomba pudesse sair da casca debaixo de um corvo. That's right. Isso mesmo. Depends on what it was to begin with. Depende do que for a princípio. Now, in that old... Agora, e nisso, embora... The dove might have to be mothered a while by that buzzard. A pomba tivesse que receber cuidado por um tempo daquele corvo. But finally, he'll find his mate. Mas finalmente ela encontraria seu companheiro. That's what the church is doing today. É isso que a igreja está fazendo hoje. For Jesus is the Word. Pois Jesus é a palavra. And He is the bridegroom. E ele é o noivo. And the bride is a part of the groom. E a noiva é parte do noivo. Therefore, the word that's to be fulfilled this day. Portanto, a palavra que é para ser cumprida hoje is the same part of the word that was fulfilled in his day. É a mesma parte da palavra que foi cumprida no dia dele. And it's the same word. E é a mesma palavra. Same experience, same life. Mesma experiência, mesma vida. For when God separated Adam, pois quando Deus separou Adão, he was both, we find out Adam was spirit to begin with. Ele era os dois. Encontramos que, para começar, Adão era espírito. He made man in his own image, created him male and female. Ele fez o homem à sua própria imagem, criou ele macho e fêmea. And then Genesis 2 and on. E então Gênesis 2 e adiante. He created man out of the dust of the earth. Ele criou o homem do pó da terra. Man was created in God's image. O homem foi criado à imagem de Deus. God is a spirit. Deus é um espírito. So he's a spirit man. Por isso, ele é um homem espírito. Then when he became flesh man, então, quando ele se tornou homem carne, animal flesh on the earth, carne animal na terra, he's showing, portraying here the bride. Ele está mostrando, retratando aqui a noiva. He never taken and made another being. Ele não pegou e fez outro ser. But he took part of Adam. Mas ele tomou parte de Adão. The original creation. A criação original. Took from him a rib from his side. Tomou dele uma costela do seu lado. And took the feminine spirit out of Adam. E tirou o espírito feminino de Adão. Left the masculine spirit in there. Deixou o espírito masculino aí. And placed it in the feminine part. E o colocou na parte feminina. Therefore, part of his spirit, part of his body. Portanto, parte do seu espírito, parte do seu corpo. Flesh of his flesh, bone of his bone. Carne da sua carne, osso do seu osso. Word of his word, life of his life. Palavra da sua palavra, vida da sua vida. And that's the way the bride is to Christ. E é assim que a noiva é com relação a Cristo. That's why the rapture of the royal seed has to come first. É por isso que o arrebatamento da semente tem que vir primeiro. And the rest of the dead live not for 1,000 years. E o resto dos mortos vive não por 1000 anos. Then they were brought up at the white throne judgment.
Então foram trazidos ao juízo do trono branco. See, there is no judgment to the royal seed or the predestinated seed of Abraham. Veja, não existe juízo para a semente real, ou a semente predestinada de Abraão. Now, if you'll take St. John 5:24, listen to this. Agora, se você tomar São João 5:24, ouça isto. He that heareth my word Quem ouve a minha palavra and believeth on him that sent me has everlasting life. e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Now, how would that be so much different from many of our theologies? Agora, como seria isso tão diferente de muitas teologias nossas? Now, I could walk out here and say to a drunkard, Agora, eu poderia sair por aqui e dizer para um bêbado, you believe? você crê? Sure. Claro. Man with another man's wife, Um homem com a mulher de outro homem, you believe? você crê? Sure. Claro. Did you sit in the meeting last night to hear the word? Você estava na reunião ontem à noite para ouvir a palavra? Sure. Claro. You believe it? Você crê nela? Sure. Claro. He's just saying that. Ele está dizendo isso por dizer. But the original interpretation of this word, Mas a interpretação original desta palavra, he that understandeth my word aquele que entende a minha palavra and will believe on him that sent me. e crê naquele que me enviou, He that understands, aquele que entende, that is who it's made known to. isto é, aquele a quem ela é manifestada. Jesus said, no man can come to me except my Father has drawn him. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. And all that my Father hath given me, E todo o que meu Pai me deu, they will come. virá. My sheep, my doves hear my voice. Minhas ovelhas, minhas pombas ouvem a minha voz. A stranger they will not follow. Não seguirão um desconhecido. And what is the voice of God? E qual é a voz de Deus? Is the word of God. É a palavra de Deus. What's any man's voice but his word? O que é a voz de alguém a não ser a sua palavra? It's the word of God. É a palavra de Deus. They'll hear the word of God. Eles ouvirão a palavra de Deus. The natural seed, therefore, was only a carrier A semente natural, portanto, foi apenas um portador. through Ishmael first, Através de Ismael primeiro, Isaac second, Isaac segundo, then on down to the seed. então até chegar na semente. Just like the stalk, tassel, and shuck of the corn. Justamente como o talo, o pendão e a casca do milho. Now here, the three stages of the seed shows us the true picture Agora, aqui, os 3 estágios da semente nos mostra o verdadeiro quadro, that I want you to notice with me this morning. que quero que você note comigo esta manhã. We are seeing here, Estamos vendo aqui, and as being uneducated, e sendo sem instrução, I have to take the natural things that I see tenho que tomar as coisas naturais que vejo to type the spiritual things that's made known to me, para tipificar as coisas espirituais que me são dadas a conhecer, because I couldn't make it sensible to you in any grammar. porque eu não poderia fazer sentido a vocês em gramática alguma. And anyhow, God always types the spiritual by the natural. E de qualquer forma, Deus sempre tipifica o espiritual através do natural. If there wasn't a Bible, E se não houvesse a Bíblia, I'd still know that Christianity was right. ainda assim eu saberia que cristianismo é certo, Because the whole earth turns upon death, burial, and resurrection. porque a terra toda gira sobre morte, sepultamento e ressurreição. Nature works death, burial, and resurrection. A natureza efetua morte, sepultamento e ressurreição. Look at the sap out of the tree. Veja a seiva que sai da árvore, How it's brought the leaf and the fruit, falls, como que traz a folha e o fruto cai, goes back into the earth for the cold winter down beneath the sod, volta para a terra para o inverno frio, debaixo do solo, comes up again in spring with new life. sobe novamente na primavera com nova vida. Each year testifying Todo ano testificando that there is a life, there is a death, there is a resurrection. que há uma vida, há uma morte, há uma ressurreição. The sun rises of a morning, O sol nasce de manhã, a little baby just born, very weak. um bebezinho acabou de nascer, muito fraco. At 7 or 8 o'clock it starts off to school.
Às 7 ou 8 horas começa a ir à escola. At 10 or 11 o'clock, it's out of college. Às 10 ou 11 horas termina a faculdade. It's shining in its strength from about 11 till about 3. Está brilhando em sua força de mais ou menos 11 até mais ou menos 3. Then it begins to weaken. Então começa a enfraquecer. In the evening, it goes down. Ao entardecer, decai, Gets weak, an old man. fica fraco, homem velho. Is that the end of it? It dies. Esse é o fim dele. Ele morre? No, it rises again the next morning. Não. Levanta-se outra vez na manhã seguinte. Está vendo? All nature, Toda a natureza. your real true Bible that witnesses with this Bible. A sua Bíblia de fato verdadeira que testifica com esta Bíblia. That's what I'm trying to show you this morning now. E é isso o que estou tentando mostrar-lhe esta manhã agora. Through nature, you'll see the Word of God Através da natureza você verá a palavra de Deus patterned to the Word of God. moldada à palavra de Deus. Because nature is the formation of God. Porque a natureza é a formação de Deus. Like science, they find the mechanics and the laws of nature, Como a ciência, eles encontram a mecânica e as leis da natureza, but they don't know what that nature is. mas não sabem o que é essa natureza. They don't know the life of nature. Não conhecem a vida da natureza. That's God. É Deus. So the mechanics without the dynamics is no good. Por isso, a mecânica sem a dinâmica não adianta. Now the stalk, tassel, and shook. Agora, o talo, o pendão e a casca. Notice, Hagar here represented the stalk, Note, Agar aqui representou o talo, which was the first life that started in the promise. que foi a primeira vida que teve início na promessa. Sarah represents the tassel or the pollen. Sara representa o pendão ou o pólen, Comes in the tassel. que vem no pendão. Mary, the virgin, Maria, a virgem, represented and produced the true spiritual seed. representava e produziu a verdadeira semente espiritual, To bring forth the real true stalk. para trazer o talo de fato verdadeiro. Hagar and Sarah both was by sex. Agar e Sara, ambas foram pelo sexo. But Mary the virgin was by the power of God's promised word, by virgin birth. Mas Maria, a virgem, foi pelo poder da palavra prometida de Deus, por nascimento virginal. She brought forth the genuine seed. Ela produziu a semente genuína, The stalk, Hagar, o talo, Agar, the second wife, a segunda esposa, by doubt of the promise, por dúvida da promessa, working through a doubt slightly. operando através de uma dúvida um pouquinho. I just hope. Só espero May God help us. que Deus nos ajude. I want you to see this so bad. Eu quero tanto que vocês vejam isto. You cannot slightly doubt any of it. Você não pode duvidar um pouquinho qualquer parte dela. You've got to take it just as it is. Você tem que tomá-la justamente como ela é. It needs no interpretation. Não precisa de interpretação. The Bible says that the Word of God is of no private interpretation. A Bíblia diz que a palavra de Deus não é de interpretação própria. God don't need any of our schools to interpret His Word. Deus não precisa nenhuma das nossas escolas interpretar a sua palavra. When He vindicates it and makes it live, that's the interpretation of it. Quando Ele a vindica e a torna viva, essa é a interpretação dela. When God said, "Let there be light," Quando Deus disse, haja luz, there was light. houve luz. That don't need to be interpreted. Isso não precisa ser interpretado. When He said, "A virgin shall conceive," Quando Ele disse, uma virgem conceberá, she conceived. ela concebeu. It doesn't need to be interpreted. Não precisa ser interpretado. We don't need all this. Não precisamos de tudo isto. It's seminaries and things that gets men. Seus seminários e coisas que pegam o homem. Well, we got the interpretation. We got the interpretation. Ora, nós temos a interpretação. Nós temos a interpretação. God Himself interprets His own word. O próprio Deus interpreta a sua própria palavra. He doesn't need anybody to interpret for Him. Ele não precisa de ninguém interpretar por ele. He said it happened and it happens. Ele disse, acontecerá e acontece.
He said in the last days he'd pour out his spirit, he'd get it. Ele disse que nos últimos dias ele derramaria o seu espírito. Ele derramou. I don't care what the denomination said, he did it anyhow. Não me importa o que as denominações dissessem. Mesmo assim, ele fez isso. Because he said he'd do it. Porque ele disse que faria. So it doesn't need interpretation. Por isso, ela não precisa de interpretação. For God does his own interpretation. Pois Deus faz a sua própria interpretação. And these things that you see E estas coisas que você vê, that seems to be mysterious to you now, isso lhe parece ser misterioso agora. if you would you remember Se vocês se lembram, your ministry, you Pentecostals, o ministério de vocês, pentecostais, back under 30 or 40 years ago, 30 ou 40 anos lá atrás no passado, was just as much mystery to the Church of the Methodists and Baptists foi justamente tão misterioso para a Igreja Metodista e a Batista, as this is to you today. quanto isto é para vocês hoje. But now find it in the Word. Mas agora encontrem isto na palavra. I'm trying to show you like you tried to show them. Estou tentando mostrar para vocês como vocês tentaram mostrar para eles. And then if God turns around and says it's so in the Word, E então, se Deus virar e disser que isto é assim na palavra, then confirms it to be so, that's God's own interpretation. então confirmar que isto é assim, essa é a interpretação do próprio Deus. You don't need anyone to interpret for you. Não precisa ninguém interpretar para você. Now, Hagar, by slightly, Agora, Agar, por um pouquinho. remember you cannot take one word out of there. Lembre-se, você não pode tirar uma palavra daí. And Jesus said in Revelation, E Jesus disse em Apocalipse, at the close of the book, no encerramento do livro, and at the first of the book, Christ said, e no princípio do livro, Cristo disse, any man that took one piece away from that word, qualquer que tirar uma parte daquela palavra, just one word misinterpreted, apenas uma palavra mal interpretada, caused every sickness, death that we've ever had. causou toda doença, morte que já tivemos. Well, if God, who is holy, Bem, se Deus, o qual é santo, looked down and caused all this chaos olhou para baixo e todo este caos foi causado by just slightly misinterpreting one word, por apenas mal interpretar um pouquinho uma palavra, and any little thing against that supreme word, e qualquer coisinha contra essa suprema palavra, caused all of this chaos, causou todo este caos, and the suffering, bleeding, and dying of his own son, e o sofrimento, o sangramento e morte do seu próprio filho, to reconcile this horrible thing back to him. para reconciliar consigo esta coisa horrível. How are we going to get in anything less than keeping the whole word? Como vamos nos envolver com qualquer coisa menos do que guardar a palavra toda? What you said, Brother Branham, that was in Genesis. Bem, você diz, irmão Branham, isso foi em Gênesis. I felt that. Eu senti isso, veja. But let me tell you Revelations. Mas deixe-me dizer-lhe Apocalipse. That's the last part of the book. Essa é a última parte do livro. Whosoever shall take one word out of the book of this prophecy, or add one word to it, his part will be taken from the book of life. Qualquer que tirar uma palavra do livro desta profecia, ou acrescentar uma palavra a ele, a sua parte será tirada do livro da vida. Jesus said in the middle of the book, Jesus disse, no meio do livro, there's your three witnesses again. aí estão as suas três testemunhas novamente. Genesis, the New Testament, and the day today. Gênesis, o Novo Testamento e o dia de hoje. Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Well, he didn't mean it. Bem, ele não quis dizer isso. He's talking to people who were theologians to the highest. Ele estava falando com pessoas que eram teólogos aos de destaque. Those priests, their great-great-great-great-great-grandfathers had to be priests. Aqueles sacerdotes, os pais dos pais dos pais dos pais dos pais dos pais dos pais deles tinham que ser sacerdotes. To misconstrue one word of it, Tomar uma palavra dela em sentido errado, why it was absolutely a death penalty. ora, era absolutamente uma pena de morte. They had to be stoned.
for one word to me, biscuit. Eles tinham que ser apedrejados por errar uma palavra. But they had the wrong interpretation of it. Mas eles tinham a interpretação errada dela. Therefore, when the word itself, No entanto, quando a própria palavra, when God promised to send the Messiah quando Deus prometeu enviar o Messias and sent it in the very swaddling cloth that he promised it to come in, e a enviou no próprio pano em que ele prometeu que ela viria, they had a different swaddling for it to be wrapped in. eles tinham um pano diferente para nele ela ser envolta. Let me say this. Deixe-me dizer isto. So is it today Assim é hoje, that they don't get it. que eles não a entendem. It's not in the swaddling of denominationalism or intellectual. Não é no pano do denominacionalismo ou intelectualidade. It's in the swaddling of the power and the resurrection É no pano do poder e da ressurreição and the manifestation of the risen Christ, e da manifestação do Cristo ressurreto, the way God promised it, da maneira que Deus a prometeu, and not in the swaddling of people's thoughts of it. e não no pano dos pensamentos das pessoas a respeito dela. Now, Hagar, by one little slight difference through woman, Agora, Agar, por uma pequenina diferença através da mulher, not through Abraham now. não através de Abraão, veja lá. Abraham didn't want to do it, Abraão não queria fazer isso, but God let him do it mas Deus permitiu-lhe fazer, because the same thing he let Balaam go on. porque ele, de mesma forma, ele deixou Balaão seguir adiante. Now notice, by slightly differing with it, Agora note, por discordar um pouquinho dela, she brought forth Ishmael, ela deu à luz Ismael, which was a wild man, que foi um homem desenfreado, never conquered. nunca conquistado. He lived by his bow. Ele vivia pelo seu arco. He was a wild man, he is yet today. Ele era um homem desenfreado, ainda é hoje. Now, Sarah, the tassel, or pollen, Agora Sara, o pendão ou o pólen, Sarah, the true wife of the promise, Sara, a verdadeira esposa da promessa, brings forth a gentleman. deu à luz um homem benigno. In return, brought forth a promised nation. Em troca, produziu uma nação prometida. Now, but Mary, no sex, but through a promise, Agora, mas Maria, sem sexo, mas através de uma promessa, just like Abraham got the promise from God, the Word of God, justamente como Abraão recebeu a promessa de Deus, a palavra de Deus, but believed the promise, mas creu na promessa, behold the handmaid of the Lord, eis aqui a serva do Senhor, see, brought forth not a stalk, but the original seed. veja, produziu não um talo, mas a semente original. For he was the Word that Abraham believed and that Mary believed. Pois ele era a palavra que Abraão creu e que Maria creu. Now, Mary was not the seed. Agora Maria não era a semente, She was only the shuck ela era apenas a casca, through the seed. através da semente. The two others was carriers of life. As outras duas foram portadoras de vida, Only the natural seed. apenas a semente natural. Mary was not the seed herself, Maria não era a semente, ela própria, but like faith in God's Word, mas como fé na palavra de Deus, brought a more real image of the Word trouxe uma imagem mais real da palavra, because he was the Word. porque ele era a palavra. But like the shuck Mas como a casca of a wheat, de um trigo, the corn of wheat, um grão de trigo, the shuck holds the wheat inside of it and protects it a casca contém o trigo dentro dela e o protege until it is able or mature to go on its own. até que ele consiga ou esteja maduro para seguir sozinho. Está vendo? Then it was the seed itself that left her. Então foi a própria semente que a deixou, Just like the seed was in her womb. justamente como a semente estava em seu ventre. She wasn't the seed. Ela não era a semente, She didn't produce the seed. ela não produziu a semente. God is the seed. Deus é a semente. Now, the blood then, Agora, o sangue, então, many people think that it was Jewish blood that we were saved by.
Muitas pessoas acham que foi por sangue judeu que fomos salvos. And some of them said, well, we got a right through the Gentiles E alguns disseram, bem, temos direito através dos gentios, because Rahab the harlot por causa de Raabe, a prostituta, and Ruth the Moabite and so forth, e Ruth, a Moabita, e assim por diante. they were Gentiles. Elas eram gentias. You have no claim of that at all. Neither one. De maneira nenhuma você tem direito disso. Nenhum dos dois. He was neither Jew nor Gentile. Ele não era nem judeu nem gentio. He was God, Ele era Deus, the Logos, o Logos, the Word that went out of God. a palavra que saiu de Deus. When he began to brood upon the earth Quando ele começou a pairar sobre a terra and brought forth marine life, e produziu vida marítima. when the Spirit of God, Quando o Espírito de Deus, the Logos, o Logos, the Word, which God said, let there be, a palavra que Deus disse, haja. and there went the Logos, which is the Word. E lá se foi o Logos, que é a palavra. And the Word began to cause all this was in the Logos. E a palavra começou a... Porque tudo isto estava no Logos. The whole Word of God, A palavra de Deus toda. the whole Bible for every age. A Bíblia toda para cada era. And as the Logos began to breathe upon the earth, E como o Logos começou a respirar sobre a terra, there come marine life, building up the bird life, vida marítima surgiu e desenvolvendo a vida dos pássaros, on up the animal life. continuando até a vida animal. And finally there comes something in the representation, E finalmente surgiu algo na representação, or looked like the thing that was brooding over it. ou parecia aquilo que estava passando, pairando sobre isso. God, a man in the very image of God. Deus, um homem na própria imagem de Deus. That man fell, Aquele homem caiu, like the seed has to fall. como a semente tem que cair. And then God began to brood over that after the fall. E então Deus começou a pairar sobre isso, depois da queda. He brought up a Enoch, he brought up Elijah, Ele levantou um Enoque, ele levantou um Elias, he brought up a Moses, ele levantou um Moisés, he brought up prophet after prophet, ele levantou profeta após profeta, trying to restore that image again. tentando restaurar aquela imagem novamente. And finally, upon the earth, E finalmente sobre a terra came the genuine image of God himself again, veio a genuína imagem do próprio Deus novamente, which was God, que foi Deus, the Logos, made flesh and dwelt among us. o Logos feito carne e habitou entre nós. Now that same Logos Agora, aquele mesmo Logos has a part. tem uma parte, He's got a bride. ele tem uma noiva. And the same Logos, this word, E o mesmo Logos, esta palavra, that cannot be tampered with, que não pode ser modificada, is brooding over the churches today, está pairando sobre as igrejas hoje, trying to bring back the word to its full manifestation. tentando trazer de volta a palavra à sua manifestação integral. Which the prophets was carriers to that seed. O que os profetas foram portadores daquela semente. And the church denominations has been carriers to the seed now. E as denominações da igreja têm sido portadoras daquela semente agora. Now, notice quickly, Agora, note rapidamente, but like the shuck hugs, mas como a casca abraça, holds in the seed. contém a semente. Now, then it leaves her. Agora, depois a deixa. Jesus was God. Jesus era Deus. He was, his Father was the great Logos itself. Ele era. Seu pai foi o grande Logos, ele mesmo. And he could not pour it all in Moses, for he was a prophet. E ele não podia derramá-lo todo em Moisés, pois ele era um profeta. And the word of the Lord always, E a palavra do Senhor sempre, never fails, nunca falha. comes to the prophet. Vem ao profeta. There's no place, no time in the Bible, Não há nenhum lugar, nenhum tempo na Bíblia, or since the Bible, ou desde a Bíblia, that the correct interpretation of the word come to a theologian. que a correta interpretação da palavra veio a um teólogo. Amen. Amen. It's not in the Scriptures. Não está nas Escrituras. Never did the Pharisees, never did the Sadducees, Nunca os fariseus, nunca os saduceus,
And never did God raise a prophet out of any of them. E nunca Deus levantou um profeta dentre qualquer um deles. And never did he in this last days. E nem o fez nestes últimos dias. As soon as he raised it up, Tão breve se levantavam, they all get together and make an organization out of it. There it dies. todos se reuniam e formavam uma organização disso. Aí morria. But it's for a purpose that he did this. Mas foi com um propósito que ele fez isto. We'll try to explain it. God helping us. Tentaremos explicar, Deus nos ajudando. Notice. See here how close the church, the seed now, Note, veja aqui quão parecida ela, a igreja, a semente agora, gets to look like the seed itself. chega a parecer-se com a própria semente. Now you notice, Agora, note você que when the seed goes into the ground, it's the original seed. quando a semente desce ao chão, é a semente original. When it comes forth, it brings forth a life. Quando ela brota, ela produz uma vida. But what does the life do out of a seed of wheat? Mas o que a vida de uma semente de trigo faz? It doesn't produce the same stalk of wheat right then, or same grain of wheat. Ela não produz o mesmo talo de trigo naquele mesmo momento, ou o mesmo grão de trigo. It's the life of the wheat, but it's in a carrier stage. É a vida do trigo, mas está num estágio portador. And that was the first Reformation E essa foi a primeira reforma, when Luther came forth out of the darkness of the chaos. quando Lutero saiu da escuridão do caos. It had to die. Ela tinha que morrer. So many times people sympathize. Tantas vezes as pessoas se compadecem. Oh, and I read a book not long ago on the silent God. Eu li um livro não faz muito tempo sobre o Deus silencioso, Give us some of these modern philosophers apresentado por alguns desses modernos filósofos, who try to turn you away from God. que tentam afastar você de Deus. If you don't know the Word of God and the plan of God, Se você não conhecer a palavra de Deus e o plano de Deus, you can be easily shook. você pode ser facilmente abalado. But when you see God's plan, His program, Mas quando você vê o plano de Deus, o seu programa, then by faith you know it's God. então pela fé você sabe que é Deus. And God identifying Himself, É Deus se identificando, doing just what He did in the other times, walking, proving. fazendo justamente o que ele fez em outros tempos, andando, provando. That's the reason Moses could not be shook. É por essa razão que Moisés não podia ser abalado. He talked face to face with God, and God told him, Ele falou face a face com Deus, e Deus lhe disse: I am the one that was with Abraham back yonder. Eu sou aquele que estava com Abraão lá no passado. I'm the one that's made this promise. I'll be with you. Eu sou aquele que fez esta promessa, estarei contigo. How are you going to stop that man then? Como você vai deter esse homem, então? As the prophet of old said, Como o profeta do passado disse, when the lion roars, who can but fear? quando o leão brame, quem pode não temer? And God has spoken, who can but prophesy? E Deus falou, quem pode não profetizar? When we see the things that God promised at this hour, see it unfold, Quando vemos as coisas que Deus prometeu nesta hora, vemos desvendarem-se. how can you stand still? Como pode você ficar quieto? When you see that that's His way, Quando você vê que essa é a maneira dele, what He said it would happen. o que ele disse que aconteceria? See all the mysterious things? Ver todas as coisas misteriosas, But that's just exactly the way God said it would take place. mas esse é exatamente o modo que Deus disse que aconteceria. Now notice, she, the carrier. Agora note, ela, a portadora. Now, Hagar come forth as a stalk. Agora, Agar veio como um talo, And then come the pollen, e então veio o pólen, and then come the shuck, e então veio a casca, and then come the seed. e então veio a semente. Now watch these carriers. Agora observe estes portadores. I want you to watch first. Quero que primeiro observe. Now the stalk does not look at all like the seed. Agora o talo de modo nenhum se parece com a semente. But the life that was in the seed is in the stalk. Mas a vida que estava na semente está no talo. That was Luther. Isso foi Lutero. Now the little stalk has many blades. Agora o pequeno talo tem muitas folhas. It went off from Luther into Zwingli Saiu de Lutero para Zwinglio and on down to Calvin and many others. e adiante para Calvino e muitos outros. Now notice, then it changed its position. Agora note, então mudou de posição.
Watch nature now, forming to the Word of God. Observe a natureza agora, formando de acordo com a palavra de Deus. As the sun, death, burial, and resurrection. Como o sol, morte, sepultamento e ressurreição. Then come the pollen. That was Wesley. Então veio o pólen. Isso foi Wesley. And through there were many little pollens hanging on it. E através daí houveram muitos pólens pequeninos pendurados nisso. That actually looked a whole lot more like the seed Que na realidade pareciam muito mais com a semente than what that leaf did on the wheat or the corn. do que aquela folha no trigo ou milho. Looked a lot more like it because Wesley with the second word, Parecia muito mais com ela, porque Wesley com a segunda palavra, second word of God bringing his church up, segunda palavra de Deus levantando a igreja dele, come to sanctification. passou pela santificação. That was his message. Essa foi a sua mensagem. All right. Then after a while, that dropped off Muito bem, então depois de um tempo isso desceu and went into the stalk again e foi para o talo de novo and brought forth an ear of corn. e produziu uma espiga de milho. But before this ear started, Mas antes desta espiga ter início, there was a shuck, covering, husk. houve uma casca, cobertura, palha. In any wheat raiser, corn raiser, E qualquer cultivador de trigo, cultivador de milho, if you dig in there and pick out that ear of corn se você procurar aí e pegar aquela espiga de milho, or that ear of wheat, ou aquela espiga de trigo, you'll think that that little você vai pensar que aquela first little thing is that grain of wheat. aquela primeira coisinha pequena é aquele grão de trigo. But now there's the Pentecostal age. Mas agora, aí está a era pentecostal. Now you can't, Agora, você não pode, any theologian or any historian or other qualquer teólogo ou qualquer historiador, melhor dizendo, knows that that's the ages the way they come. sabe que essas são as eras da forma que elas vêm. Take the book of Revelations, Tome o livro de Apocalipse, take the church ages, tome as eras da igreja, to see if that isn't exactly the way they unfold. e veja se não é exatamente assim que se desenrolam. Now from Wesley came forth Agora, de Wesley vieram Pilgrim Holiness, Nazarenes, and all the little holiness churches. os peregrinos da santidade, os nazarenos e todas aquelas igrejinhas da santidade, A whole lot more closer to the Word than what the Lutheran Reformation was. muito mais próximas da palavra do que a reforma luterana estava. But you see, when Luther organized that and started those blades, Mas veja você, quando Lutero organizou, isso deu início àquelas folhas, and when this come up, all the Spirit left that Lutheran church, e quando isto veio, o Espírito todo deixou aquela igreja luterana, all but just the denominational, todos com exceção só do denominacional. and the real true believers went into sanctification. E os crentes verdadeiros, de fato, foram para a santificação. And then when sanctification moved over, E então, quando santificação mudou, the Pilgrim Holiness and so forth, os peregrinos da santidade e assim por diante, and all the holiness organizations, e todas as organizações da santidade, Nazarenes and so forth, nazarenos e assim por diante, it moved from there right out into this Pentecostal age. ele se mudou daí direto para esta era pentecostal. And look at that little grain now of wheat. E veja esse grãozinho agora de trigo, It looks a million times more like the original wheat that went into the ground ele se parece 1 milhão de vezes mais com o trigo original que desceu à terra, than what the stalk did, or what the pollen did. do que o talo ou o pólen. But if you'll sit down, put it under a glass, Mas se você sentar, colocá-lo debaixo da lente and open those little shucks up, e abrir aquelas casquinhas, they're just carriers also. elas também são apenas portadoras. The grain hasn't started yet. O grão ainda não teve início. It's a little bitty bud right at the back É um pequenino olho bem na parte de trás. with a big high-powered glass. You can see that little tip Com um microscópio pode-se ver aquela pequena ponta, like a pinpoint. como a ponta de alfinete. There comes the seed, Aí vem a semente. and this here shuck that looks just exactly like the real thing, E esta casca aqui, que se parece exatamente com a coisa real, it isn't the real thing. não é a coisa real. It's only a womb.
É apenas um ventre, like Mary's womb. como o ventre de Maria. Mary was not the seed Maria não era semente, in the representation here of the stalk. na representação aqui do talo. She was only a carrier of it, Ela foi apenas uma portadora dela, like the rest of it, como o resto, but being called and chosen first by God himself mas sendo chamada e escolhida primeiro pelo próprio Deus, for this purpose. para este propósito, It looked more like, pareceu mais as our Catholic friends would think, that she was the mother of God. como que os nossos amigos católicos pensaram que ela foi a mãe de Deus. No, she was not the mother of God. Não, ela não foi a mãe de Deus. She neither was the seed of God. Tampouco foi ela a semente de Deus. The woman produces the egg. A mulher produz o óvulo. God produces the life. Deus produz a vida. The hemoglobin, the blood, is in the male sex. A hemoglobina, o sangue, está no sexo masculino. A hen can lay an egg, or a bird can lay an egg. Uma galinha pode botar um ovo ou um passarinho pode botar um ovo. Springtime, build its nest. Na primavera faz o seu ninho. But if that female bird hasn't been with the male bird, it won't hatch. Mas se aquele pássaro fêmea não esteve com o pássaro macho, ele não vingará. It's dead. It'll rot right in the nest. Está morto, apodrecerá no ninho mesmo. As I often said, that's what's the matter with the churches today. Como eu muitas vezes disse, é esse o problema das igrejas hoje. They're rotting right in the nest. Elas estão apodrecendo no ninho mesmo. Called Methodist, Baptist, Pentecostals, and so forth. Chamadas metodistas, batistas, pentecostais e assim por diante. If they're not in contact with the Word itself, Se não estiverem em contato com a palavra, ela mesma, they rot right in the nest in the organization. eles apodrecem no ninho mesmo, em sua organização. Now, some of them says then, the Protestant more or less believes, Agora, alguns deles dizem então que o protestante mais ou menos crê that it was Mary produced the egg. que foi Maria que produziu o óvulo. If that be so, look what you make Jehovah God doing. Se fosse assim, veja o que você faz Jeová Deus fazer. The egg cannot be produced without a sensation. O óvulo não pode ser produzido sem sensação. So you see, De modo que, veja você, God made both egg and germ. Deus fez tanto o óvulo como o germe. He created both in the womb of Mary. Ele criou ambos no ventre de Maria. And that man was not nothing but God himself made flesh and dwelt among us, Emmanuel. E aquele homem não foi outra coisa a não ser o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, Emanuel. Not just a fine man, a prophet. Não apenas um bom homem, um profeta, He was fine man and prophet. ele foi um bom homem e profeta. Not a teacher, a theologian. Não um professor, um teólogo. Oh, he might have been all that. Oh, ele pode ter sido tudo isso. He was all in all, but above all that, he was God himself. Ele foi tudo em todos, mas acima de tudo isso, ele foi o próprio Deus. The Bible said, A Bíblia disse, we are saved by the blood of God. somos salvos pelo sangue de Deus. God himself. O próprio Deus. Not a third person or second person. Não uma terceira pessoa ou uma segunda pessoa, The person. a pessoa. God himself. O próprio Deus. Great Jehovah overshadowed Mary, O grande Jeová fez sombra sobre Maria. and the Creator, and created both the blood cell, the life, and also the egg. E o Criador, e criou tanto a célula de sangue, a vida, como também o óvulo. If you can get a Jew to see that, Se você puder conseguir fazer um judeu ver isso, he knows who the Messiah is. ele saberá quem é o Messias. When John Ryan was healed up there at Benton Harbor, Quando aquele John Ryan foi curado lá em Benton Harbor, been blind for 40 years. esteve cego por 40 anos. That rabbi asked me, Aquele rabi me perguntou, he said, I had an interview with him. ele disse, eu estive em entrevista com ele. He said, you can't cut God in 3 pieces and give him to a Jew. Ele disse, não se pode cortar Deus em 3 pedaços e dá-lo a judeu. I said, some of them does. Eu disse, alguns fazem isso, We don't cut God in 3 pieces. mas nós não cortamos Deus em 3 pedaços. I said, do you believe the prophets? Eu disse, o Senhor crê nos profetas?
Certainly I believe the prophets, he said. Certamente que creio nos profetas, ele disse. I said, Eu disse, who did Isaiah speak of? Isaiah 9:6, unto us a child is born. de que Isaías falou? Isaías 9:6, um menino nos nasceu? He said, why, it was the Messiah. Ele disse, ora, foi o Messias. I said, Eu disse, what relationship will Messiah be to God? que parentesco terá o Messias com Deus? That done it. Isso resolveu o assunto. I said, now. Eu disse, agora. He said, Ele disse, he'll be God. I said, exactly right. ele será Deus. Eu disse, exatamente certo. His name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. Seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. There's where the oneness missed it. É aí onde a unidade errou. There's where the Trinity missed it. É aí onde a Trindade errou. Both sides of the road, but the happy medium's right in between. Ambos os lados da estrada. Mas o meio adequado fica bem entre os dois. Amen. If God could be his own father, Se Deus pudesse ser seu próprio Pai, if Jesus was his own father, se Jesus foi seu próprio Pai, he couldn't be. ele não poderia ser. And if he had another father besides God, E se ele tivesse outro Pai além de Deus, and the Bible said the Holy Ghost was his father, e a Bíblia disse que o Espírito Santo foi seu Pai, if they're two different spirits, he's an illegitimate child. Amen. e se são dois espíritos diferentes, ele foi um filho ilegítimo. That's right. Isso mesmo. Which was the father of him? Qual dos dois foi o pai dele? God or the Holy Ghost? Deus ou o Espírito Santo? You say one, watch how embarrassed you're going to get. Você diz um e observe quão envergonhado vai ficar. God was his father, is that right? Deus foi seu pai, está certo? Matthew 1:18, he said, Mateus 1,18, ele disse, now the birth of Jesus Christ is on this wise. When his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with a child of the Holy Ghost. ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Now who's his father? Agora, quem é o pai dele? See what I mean? Veja, está vendo o que quero dizer? Notice, Joseph, her husband, being a just man, not willingly to make her a public example, is minded to put her away privately on this wise. Behold, while he thought on these things, the angel Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take in unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of... José, seu marido, como era justo, a não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente deste modo. Eis que, projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber em a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do... I thought they said God the Father was his father. Pensei que eles disseram, Deus Pai foi o pai dele. Oh, theologians, where is your understanding? Ó, teólogos, onde está seu entendimento? Notice, it shall be light about the evening time. Note, haverá luz ao entardecer. Glory to God. The true seed come forth from Mary, A verdadeira semente veio de Maria, but it was not her seed. mas não foi a semente dela. It was the promise of God that she said, Foi a promessa de Deus que ela disse, behold the handsmaid of the Lord. eis aqui a serva do Senhor. The carriers of life was the women. As portadoras de vida eram as mulheres. And now Mary, the seed so much closer. E agora Maria, a semente muito mais parecida. Hagar had to receive it in a perverted way. Agar teve que recebê-la de um modo pervertido. Sarah, doubting the thing, brought it to just a natural seed, sexual desire. Sara, duvidando do negócio, trouxe apenas uma semente natural, desejo sexual. But Mary, without any sex at all, Mas Maria, sem absolutamente qualquer sexo, believed the Word, and the Word was made flesh. creu na palavra e a palavra se fez carne. But notice, Mary, being so close, Mas note, Maria, estando tão próxima, she held the seed in her womb. ela teve a semente em seu ventre, And it looked like it would be her seed. e pareceu ser a semente dela. And so has Pentecostals. E assim foi com os pentecostais. I'm going to come home. Vou atingir o alvo. But remember, Mas lembre-se, Jesus said in Matthew, the 24th chapter, 24th verse,
Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 24, In the last days, the two spirits, nos últimos dias, os dois espíritos, not in the early days now, não nos dias iniciais, veja lá, in the latter time, nos últimos tempos, the two spirits would be so close together until it would deceive the very elected, if it were possible. os dois espíritos seriam tão parecidos que isso enganaria o próprio escolhido, se possível fora. Pentecostal spirit, just exactly like the real thing, Espírito pentecostal, exatamente como o real, so perfect that it would deceive the very elected, if it was possible. tão perfeito que enganaria o próprio escolhido, se possível fora. Now that's not my words, that's what he said. Agora, essas não são palavras minhas. Isso é o que ele disse. Now, after a while, maybe you'll get an understanding of what I'm trying to say. Agora, depois de um tempo, talvez você tome entendimento do que estou tentando dizer. Now, that seed certainly looked more, Agora, aquela semente certamente parecia mais... that shuck looked more like the seed Aquela casca parecia mais com a semente, until more than the pollen did, até mais do que o pólen, and more than what the stalk did. e mais do que o talo. But they were only carriers of the seed. Mas esses foram apenas portadores da semente. See, Luther organized. Veja, Lutero organizou, The stalk died. o talo morreu. Wesley organized. Wesley organizou, The pollen died. o pólen morreu. Pentecost organized. Pentecostes organizou, The life died. a vida morreu. And now comes forth the seed. E agora vem a semente. You can't go any further than the seed. Não se pode ir além da semente. Notice, all through the years, Note, no decorrer de todos os anos, when a great move rises up, quando um grande movimento surge, right quickly behind it comes an organization. de imediato vem uma organização atrás dele. About 3 years. It's about as long as the revival lasts. Cerca de 3 anos. É mais ou menos o tempo que o reavivamento dura. Then they organize it. Então, o organizam. Makes an organization. Formam uma organização. There has to be many off of it. Muitos têm que surgir disso. Like many off of Luther, the blades. Como muitos de Lutero, as folhas. And many off the pollen, Wesley. E muitos do pólen, Wesley. And the Pentecostal leaves going out. E as folhas pentecostais brotando. 1, this 2, this 3, this 4, this 5, oh, for mercy. See? Unidade, duidade, trindade, unidade em 4, unidade em 5. Ó, misericórdia, está vendo? But notice, Mas note, 20 years of Jesus Christ manifested. 20 anos de Jesus Cristo manifestado. Not one organization has risen. Nenhuma organização tem surgido. And not one will. E nenhuma surgirá. It'll die like every latter rain move and everything else. Morrerá como todo o movimento da chuva seródia e tudo mais. This is the end time. The seed. Este é o fim do tempo, a semente. And it won't be heir with the shuck. E não herdará com a casca. No more than Ishmael was heir with Isaac. Nem mais um pouco do que Ismael herdando com Isaac. See here now how close she is? Está vendo aqui quão parecida ela está? Close enough to deceive. Parecida o suficiente para enganar. Luther, the stalk. Lutero, o talo, Wesley, the tassel. Wesley, o pendão, And Mary, the shuck. e Maria, a casca, Are the womb, are Pentecost. ou o ventre, ou Pentecostes. How I could go right here on that shuck and show you. Como poderia eu entrar aqui mesmo nessa casca e mostrar-lhe? Down through the ages, never come so close to like it is right now. No decorrer da era, nunca foi tão parecido como se parece agora. Everything is the church, the church. Tudo é a igreja, a igreja. See the she. And notice, it was the she in the beginning that doubted the original promise. Veja, ela. E note, foi ela, no princípio, que duvidou da promessa original. It wasn't God took his word back. Não foi Deus que retirou sua palavra. God isn't taking his word back today. Deus não está retirando sua palavra hoje. He's confirming his original word. Ele está confirmando a sua palavra original. But Sarah said, maybe peradventure we're waiting. Mas Sara disse, talvez porventura, estamos esperando. That's what's the matter with the people. Esse que é o problema com as pessoas hoje. You're trying to climb into something that you don't know what you're climbing into. Vocês estão tentando subir em uma coisa que não sabem no que estão subindo. How you going to do it unless you know what you're doing?
Como vão fazer isso a menos que saibam o que estão fazendo? Are you walking blindfolded? Vocês estão andando com os olhos vendados? Trying to climb into something that you don't know what you're doing, you'll fall. Tentando subir em uma coisa que não sabem o que estão fazendo, vocês cairão. If the blind leads the blind, they both fall in the ditch. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Jesus made that quotation. Jesus fez essa citação. But now, we're standing at the time of the seed. Mas agora encontramos-nos no tempo da semente. Now the seed will hold what? Agora a semente conterá o quê? Support, cooperate with the seed. Apoio. Cooperará com a semente. Holding it, it was set there for that purpose, to hold it. Contendo-a. Ela foi colocada ali com esse propósito, para contê-la. Because as the sun comes up in the early spring upon the wheat, Porque como o sol nasce no princípio da primavera sobre o trigo, watch the whole nature through the season roll. observe a natureza toda no decorrer da estação girar, Through the day roll. no decorrer do dia girar. Everything rolls just perfectly right with God. Tudo girar perfeitamente certo com Deus. Now when that warm sun begins to shine upon the seed, it breaks forth. Agora, quando aquele sol quente começa a brilhar na semente, ela brota. But the world has to be in a certain position to make that seed break forth out of the dirt. Mas o mundo tem que estar numa certa posição para fazer aquela semente surgir da terra. It has to come around this way. Tem que dar a volta nesta direção You get in a certain position to make that seed come forth. e chegar em certa posição para fazer aquela semente brotar. It had to come that way to get it up out of upon the dark age. Teve que vir dessa maneira para levantá-la na era obscura. Some people, this critic that I said wrote the book, A Silent God. Algumas pessoas, este crítico que eu disse haver escrito o livro Um Deus Silencioso, He said all through the dark ages, that poor martyrs died. ele disse, no decorrer de todas as eras, aqueles mártires coitados, eles morreram. They went out on them Christians, and God sat in heaven as if He wasn't even concerned. Aqueles cristãos, e Deus sentado no céu como se ele nem estivesse preocupado. While the poor illiterate, blinded, spiritual blinded man, Ora, coitado desse homem analfabeto, cego espiritual, if his eyes were only open, se ao menos seus olhos estivessem abertos, don't you know the seed has to lay in the dirt to die and to rot? não sabe você que a semente tem que jazer na terra para morrer e apodrecer? Before it can bring forth again? Antes que possa produzir novamente? And the church of Pentecost died to the early Catholic Church. E a igreja de Pentecostes morreu através da igreja católica primitiva. And she just come in a stalk form. E ela simplesmente veio em forma de talo. But you see how close she's shaping on Mas você está vendo como ela está tomando forma parecida? each one to the Lutheran, Wesley, Pentecostal age? Cada uma através da era luterana de Wesley e pentecostal? You understand? Vocês entendem? Now, it's got to come right straight back to that original ministry that He had here on earth. Agora, ela tem que voltar direto àquele ministério original que ele teve aqui na Terra. Because it's a bride. Porque é a noiva. They're one. Eles são um. Now, He promised in the last days how these things would happen. Agora ele prometeu, nos últimos dias, como que estas coisas aconteceriam. And we see them happening like for all the promises. E as vemos acontecendo, como todas as promessas. Malachi 4, St. Luke 17:30. Malaquias 4, São Lucas 17:30. Oh, how many more scriptures? It'd be... Oh, quantas escrituras mais! Seria sem fim. Oh, I'm going to have to stop. Because it's... E vou ter que parar, porque é tarde. Sim. Well, you tell them. Muito bem, vocês perguntem a eles. See if you ask them, see, and then you come tell me. Vejam, se podem conseguir. Perguntem a eles, vejam, e então venham me contar. Now, just a minute. Agora, só um minuto. I want to get this program. Quero tanto transmitir isto. I want you to see this program. Eu quero tanto que vocês vejam isto. Look, Jesus, notice, see the bride Vejam, Jesus, notem, vejam, a noiva,
still, we find out in this age that we're now living, see, Mesmo assim, encontramos que nesta era em que estamos agora vivendo, veja, that the womb, the Pentecostal organization, looked just exactly like the real thing. que o ventre, a organização pentecostal, parecia-se exatamente com a coisa real. But did you realize that Revelation 17, Mas você se deu conta que Apocalipse 17 it called the Roman Catholic Church, the first organization, a whore? chamou a Igreja Católica Romana a primeira organização de meretriz? How many knows that's true? Quantos sabem que isso é verdade? How many know that she was the mother of harlots? Quantos sabem que ela foi a mãe de prostitutas? What is an immoral woman? O que é a mulher imoral? Now he said this woman was the church. Agora, ele disse que esta mulher era a igreja. What is a whore? O que é meretriz? Is a woman that's untrue to her marriage vow. É uma mulher que é infiel ao seu voto matrimonial. What is a harlot? O que é uma prostituta? Same thing. Same word. A mesma coisa. A mesma palavra. Now she gave birth. Agora, ela deu à luz. What kind of birth? Que tipo de nascimento? Not to the word, Não a palavra, but to organization birth. mas um nascimento organizacional. Here's Methodist, Baptist, and Pentecostal. Aqui estão a metodista, a batista e as pentecostais. And they all took the habits of their mother. E todas elas saíram com os hábitos de sua mãe. Any honest woman in California can give birth to a virgin girl. Qualquer mulher baixa da Califórnia pode dar à luz uma menina virgem. And that's why the first message come forth. E é por isso que a primeira mensagem veio. But when truth was presented to Luther's age of sanctification, he couldn't take it. Mas quando a verdade foi apresentada à era de Lutero de santificação, ela não conseguiu suportá-la. When the baptism of the Holy Ghost was presented to the Methodists, they couldn't take it. Quando o batismo do Espírito Santo foi apresentado aos metodistas, eles não conseguiram suportá-lo. And now when the seed time is produced at Pentecost, E agora, quando o tempo da semente produziu um Pentecostes, she can't take it. She's organized. não consegue suportá-la. Organizou-se, But she has been a carrier of the seed. mas tem sido um portador da semente. Veja, Amen. amém. Now, thank the Lord for that. Agora, grato ao Senhor por isso. The word, the simplicity of the word that was said. A palavra, a simplicidade da palavra que foi dita. Veja, It's just simple, é simples, just like watching the corns grow. justamente como nisto, justamente como observar o milho crescer. You don't have to have some great theological interpretation of it. Não tem que se ter uma grande interpretação teológica disto. Just watch it. Apenas observe-o. He's right around you all the time. Ele está bem por perto de você o tempo todo. See, I got to stop. I felt the little pull, Veja, tenho que parar. Senti um puxãozinho and I asked him to do that. e pedi que ele fizesse isso. We've got to close. Temos que encerrar. Now, brother, just this one remark, then I'll go. Agora, irmão, apenas esta observação, então iremos. Look, now, the shook, the stalk, and so forth are only carriers of the word. Veja, agora, a casca, o talo e assim por diante são apenas portadores da palavra. They had part of the word. See? Eles tiveram parte da palavra, veja. Until they got down to justification, sanctification, restoration of gifts, and Pentecostal. Até que decaíram. Justificação, santificação, restauração dos dons nos pentecostais. But now notice, just as it was Ishmael, Isaac, see, and then to Jesus. Mas agora note, justamente como foi Ismael, Isaac, veja, e então a Jesus. See, one was a perverted, one was the original, and here comes the seed itself. See? Veja, um foi pervertido, um foi o original. E aqui vem a própria semente. Está vendo? Now the church has come from that same thing right back, Agora a igreja veio dessa mesma coisa, bem de volta. like a flower, anything else it drinks, pulls in and goes. That don't mean the Luther's lost. Como uma flor ou qualquer outra coisa, ela bebe, puxa e vai.
Isso não quer dizer que o luterano está perdido. The Lutheran that rejected sanctification would be. O luterano que rejeitou a santificação estaria, That wants to hold on to something. que quer se agarrar a uma coisa. You see, Israel eat new manna every night. Veja você, Israel comia maná toda noite, veja. Notice. But now at the end time, look at this shuck here. Note, mas agora no tempo do fim, veja esta casca aqui. Now notice in the wheat. Agora note, no trigo. The complete mystery of the life is sealed up inside that shuck. O mistério completo da vida está selado dentro daquela casca. We see it in Luther coming out. Vemos isso em Lutero, brotando. We see it in Tulsa coming out. Vemos isso no pendão, saindo. We see it in the stalk. Vemos isso no talo. We come over here, Chegamos aqui and now it's in the shuck form almost like at the Pentecostal age. e agora está em forma de casca, quase igual à era pentecostal. But the real mystery is hid inside. Mas o verdadeiro mistério está escondido dentro. Now remember, according to Revelation, Agora lembre-se, de acordo com Apocalipse, the whole mystery of the book is sealed with 7 seals. o mistério inteiro do livro está selado com 7 selos, That the reformers didn't have a chance to bring forth. que os reformadores não tiveram chance de apresentar. The 4 stages of reforming. Os 4 estágios da reforma. The 4 stages of the 4 beasts that went out to meet the 4 powers of the world. Os 4 estágios de 4 animais que saíram ao encontro dos 4 poderes do mundo. The first one out was what was the first one out? A lion. O primeiro que saiu era um... Qual foi o primeiro que saiu? Um leão, To meet the Roman age. para encontrar-se com a era romana. That was the word, the original. Isso foi a palavra, a original. He's the lion of the tribe of Judah. Ele é o leão da tribo de Judá. Christ himself went to meet that age. Cristo mesmo foi encontrar-se com essa era. What was the next animal that went out to meet? Qual foi o seguinte animal que saiu ao encontro? The next animal went out to meet the other horse rider. What was he? O seguinte animal que saiu para encontrar-se com o outro cavaleiro, qual foi? See, that first horse rider was dressed in white, Veja, aquele primeiro cavaleiro estava vestido de branco, crowned on his head, coroado na cabeça, later, so forth, but a bow with no arrows. mais adiante, assim por diante, mas um arco sem flechas. Notice the second horse that went forth. Note o segundo cavalo que saiu. The beast that went to meet him was an ox. O animal que saiu-lhe ao encontro foi um boi. An ox is a beast of sacrifice. Um boi é um animal de sacrifício. They went out and martyred him during the Dark Age. Morreram em martírio durante a Era Negra. The third beast that went to meet the next horse O terceiro animal que saiu ao encontro do cavalo seguinte, before Death Horse rose, death and hell. antes do cavalo da morte sair, morte e inferno, The next beast that went to meet the horse rider of that day o cavalo seguinte que foi o animal seguinte que saiu ao encontro do cavaleiro daquele dia, was the beast with the face of a man. foi o animal com feição de homem. How many knows that? The intellectual age, the reformers. Quantos sabem disso? A era intelectual, os reformadores. Luther, Wesley, Calvin, Knox, Finney, Moody. See? Lutero, Wesley, Calvino, Knox, Finney, Moody. Está vendo? But then notice, what went forth in the evening time? Mas então note, o que saiu ao entardecer? An eagle, prophetic back again. Uma águia, o profético outra vez de volta. It shall be light about the eagle time. Haverá luz no tempo da águia. The way to glory you'll surely find. O caminho à glória certamente encontrarás. Oh, church of the living God. Ó igreja do Deus vivo, I wish I could come here and just sit down in the morning and stay all day. queria eu poder vir aqui e apenas sentar-me de manhã e ficar o dia todo. So, fellowship with you around these things. Companheirismo com vocês quanto a estas coisas. Listen, do you think I don't like you? Ouçam, vocês acham que não gosto de vocês? I love you, my brother. Eu amo vocês, meus irmãos. I would like to go to every organization and just believe with each one. Eu gostaria de ir a toda a organização e apenas crer com cada um. But you see, it just can't. Mas veja você, simplesmente não pode. There's hardly a door open for me. Quase não existe uma porta aberta para mim. I'm slipping into a nation right now because of organization.
Vou despercebidamente para uma nação agora, por causa de organização. Because if they won't let the ministry that God... Porque elas não deixam o ministério que Deus... I wrote them a letter back, I said, for 10 years I've tried to come in. Escrevi uma carta em resposta a elas, eu disse, durante 10 anos tenho tentado ir. And you and your crazy baptism. E vocês com seu batismo doido. One of them believes Uma delas crê, you got to be baptized 3 times. tem que se batizar 3 vezes. Once for the Father, once for the Son, Holy Ghost, face forward. Uma vez para o Pai, uma vez para o Filho e Espírito Santo, para frente de rosto. The other said, no, you got to be baptized 3 times backwards. Once for the Son, once for the Father and Holy Ghost. A outra disse, não, tem que se batizar 3 vezes para trás. Uma vez para o Filho, uma vez para o Pai e Espírito Santo. And they're both wrong. Amen. Glory to God. E ambas estão erradas. One said, Uma disse, you're baptized to his death, and he pitched forward when he died. ele batiza-se a pessoa pela morte dele, e ele se inclinou para frente quando morreu. We're baptized to his death. Somos batizados pela morte dele. So it said, A outra disse, who buries a man on his face? You bury him backwards. quem enterra uma pessoa de rosto para baixo, enterra-se de costas. Such nonsense. Tal absurdo! Separating people. It shows its jealousy. Separando o povo. Isso mostra que é inveja. It's from Satan. It isn't of God. Isso é de Satanás, não é de Deus. In the midst of both sides. No meio de ambos os lados. God's neither on either side, but he's calling from both sides. Deus não está em nenhum dos lados, mas ele está chamando de ambos os lados. Come out from among them and be separated, saith God. Saí do meio deles e apartai-vos, diz Deus. And I will receive you. E a mim vos receberei. Deus os abençoe.